capítulo 5, versículo número 22. Graças a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, minha amiga: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserve a ti mesmo puro. Só isso. O pastor Gilmar me ligou hoje à tarde, a gente tratar de uns assuntos que a gente está conversando já tem uns dias. Aí ele falou: irmão, você não pode dar um estudo para nós hoje sobre o obreiro? E esse estudo, na verdade, eu escrevi um livro em cima disso, que ele é um estudo sobre preparação de ministério. O que eu vou tratar hoje na igreja é o que nós não podemos ser e o que nós não podemos ter para ingressar no ministério. O Gilmar falou que hoje é curso de estudo, né? Eu quero que vocês entendam isso como um estudo bíblico, para um aprendizado para nós, porque nós vamos falar de coisa séria hoje aqui. Algumas vezes que eu vim pregar, às vezes eu desci um pouco além, eu sei, mas algumas vezes eu tratei com amor. Aqui eu vou trazer uma mensagem um pouco com amor com vocês também, mas nós vamos falar de coisa séria hoje aqui, séria mesmo. Eu quero que vocês entendam que é tudo para a edificação da igreja. Amém? Aleluia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo ele deixou essa orientação para nós, divina e apostólica? Paulo deixou esse escrito: não se precipite em impor as mãos a ninguém, porque o ato de impor as mãos significa ordenar a pessoa no ministério. Existem vários atos de imposição de mãos. Algumas pessoas impõem as mãos para expulsar demônio, outras pessoas impõem as mãos para outra coisa. Só que nesse versículo, o que Paulo está querendo dizer é para ninguém, nenhuma autoridade espiritual, orientar alguém antes do tempo ou fora do tempo no ministério. Paulo está dizendo: não se precipite em colocar a pessoa no ministério antes do tempo ou fora do tempo. Por quê? Porque isso pode trazer uma grande perturbação no reino. Uma pessoa a ingressar no ministério antes do tempo de Deus, antes do chamado de Deus, ele pode trazer um transtorno emocional para a igreja, para ele mesmo, aonde vai muitas das vezes abalar a congregação toda. Porque às vezes as pessoas colocam pessoas em cima do púlpito, que você olha para a pessoa, você vê que ela não tem característica nenhuma de estar em cima. Às vezes a pessoa se diz ser missionário, se diz ser presbítero, se diz ser pastor, mas você olha para a pessoa, você vê que ela não tem característica nenhuma. Ela não está testemunha nem dentro e nem fora da igreja. Então Paulo diz: não se precipite em impor as mãos, não se precipite em orientar a pessoa no ministério. Por que Paulo fala isso? Porque se você pegar essa palavra se precipitar no dicionário, essa palavra no dicionário, ela dá uma referência de que alguém se joga de algum lugar, se joga de um penhasco, ou se joga de um prédio. Por quê? Porque a pessoa não suporta o peso que está sobre ela. E muitas das vezes, por não suportar o peso, ela acaba se matando ou fazendo alguma outra atrocidade. Então Paulo fala: não se precipite em orientar a pessoa antes do tempo ou fora do tempo, porque pode ser que a pessoa não vai suportar o peso espiritual e ela vai fazer alguma coisa. Às
alguns irmãos acabam sendo mortos na fé, porque não dá testemunho nem dentro nem fora da igreja. Então essa palavra se precipitar significa de alguém que se joga de algum lugar, de um prédio. Nós vamos ver uma pessoa na Bíblia que ela foi imposta as mãos sobre ela. Josué, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, a Bíblia diz assim: então Moisés, filho de Nun, impondo as mãos sobre Josué, o espírito de sabedoria desceu sobre Josué. Aí Josué foi o sucessor de Moisés. Então o povo deu ouvido para Josué. Por que Moisés impôs as mãos sobre Josué? Por que o povo deu ouvido para Josué? Moisés impôs as mãos sobre ele e ordenou ele ao ministério. E quando Moisés se fosse, Josué ia ficar no seu lugar. Só que isso foi antes do tempo. Isso foi fora do tempo. Josué dava testemunho de vida. Em Êxodo capítulo 17, versículo 10, a primeira menção sobre Josué é quando Moisés ele está na guerra, e aquela parte que ele está no monte intercedendo pela guerra, os seus vencem a guerra. Arão e Ur estão do lado de Moisés, intercedendo por Moisés, ajudando Moisés. E ele dá um comando de guerra para Josué: desce lá embaixo e lute por nós, enquanto eu estou aqui intercedendo por você. A Bíblia diz que Josué ele não reclamou. A Bíblia diz que Josué ele não recuou com a sua liderança. Ele não questionou, simplesmente obedeceu a voz da liderança. Uma pessoa a ingressar no ministério, ela precisa entender que ela tem que obedecer a voz da liderança. Porque muitas das vezes, quando a liderança dá um comando para alguém, esse alguém não quer obedecer a liderança. Olha Josué, obedecer a voz de Moisés. Josué vai para a guerra, beleza, estou indo. Nós temos que entender que a pessoa a ingressar no ministério, ela precisa ouvir e obedecer a voz do seu líder. Quer ver outra característica sobre Josué? Em Êxodo capítulo 33, verso 11, e também em algumas outras vezes na Bíblia, quando Moisés estava orando, Josué estava perto da tenda aonde Moisés estava orando. Então, peraí, um homem que Moisés impôs as mãos lá na frente era um homem que gostava de orar. Ele não levantou qualquer líder, ele levantou uma pessoa que respeitava a liderança e gostava de oração. Uma pessoa a ingressar no ministério é necessário ser uma pessoa de oração. É preciso. Então Paulo está falando: não impõe as mãos, não ordene a pessoa o ministério antes do tempo ou fora do tempo. Às vezes não é Deus que está apontando, é o homem. Às vezes não é Deus que está chamando, é o homem. Às vezes não é Deus que está apontando, é a pessoa que está se apresentando. Porque quem sabe o peso espiritual do ministério, a pessoa ela não se apresenta, geralmente ela foge, porque sabe o peso que é. Quem se apresenta é porque não sabe o peso do ministério. Mas aquela pessoa que foge, que fala: não, eu não quero, porque ela sabe que o ministério é algo perigoso. A pessoa que geralmente fica se apresentando, toma cuidado com essa pessoa. Você lembra de Davi? Em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: vá até a casa de Jessé o Bedanita, que dentre de um dos teus filhos me teve por ouvido do rei. A Bíblia diz que chegou os filhos de Jessé e não era nenhum deles, se apresentando. Então Samuel falou assim: Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho mais um. Onde é que ele está? Está muito fácil, trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus gosta de quem trabalha, porque ministério é trabalho. Ministério tem que fazer força. Então ele dá essa pequena exortação para nós.
Eu quero fazer um contraste de 4 pessoas aqui. Por que o ministério de Adão não deu certo? E por que o ministério de Jesus deu certo? Porque Adão pulou 2 etapas na vida dele: crescimento e semeadura. Adão não teve que semear, ele já nasceu podendo. Adão não teve que crescer, ele já nasceu grande. E no ministério, o método de nascer grande não dá certo. Tem que nascer pequeno. Aleluia, Jesus. Crescendo e aprendendo. Adão pulou exatamente as 2 etapas da vida: crescimento e semeadura. Jesus não. A Bíblia diz em Lucas 2,52 que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia. Então Deus ele percebeu que o método de nascer grande já não dá certo. Esse negócio de eu chegar na igreja e eu já sou pastor por 15 dias não dá certo. Tem que crescer espiritual, tem que sentar para aprender antes de estar aqui em cima para ensinar. Se você não tem capacidade de sentar para aprender, você não vai ter capacidade de ficar aqui em cima para ensinar. Não vai. E é por isso que Paulo fala: não se precipite. Então o ministério de Jesus deu certo, por quê? Porque houve um negócio na vida de Jesus chamado depósito. Vocês sabiam que nós temos um depósito espiritual? Jesus ficou 18 anos depositando, dos 12 aos 30. Com 30 anos até 33 e meio, Deus usou Jesus de uma forma sobrenatural. Só que antes disso ele ficou 18 anos depositando, orando, buscando, se informando. E quando Deus resolveu usar o Senhor de uma forma poderosa, não demorou muito tempo. Ele era exatamente uma espada na mão de Deus, uma espada afiada, uma lâmina que cortava de um lado quanto do outro. Não é à toa que o ministério dele foi rápido, demorou somente 3 anos e meio. Por quê? Porque houve um depósito. Sabe o que muitas pessoas querem fazer hoje em dia? As pessoas querem pregar sem primeiro sentar para aprender. As pessoas querem ensinar sem elas mesmas aceitar sendo ensinado. Quer um exemplo? Apóstolo Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo ele se converteu, ele ficou 14 anos aos pés de Gamaliel aprendendo. 14 anos, não foi 14 dias, não foi 14 meses, não foi 14 semanas. Foi 14 anos aos pés de Gamaliel aprendendo a palavra de Deus, os costumes de Deus e os costumes de um cristão. Então o ministério de Jesus deu certo porque houve um negócio chamado semeadura. Porque no reino espiritual nós temos um depósito. Mas é bíblico isso? Lógico que é. Apóstolo Paulo ele fala assim que Deus é poderoso o suficiente para guardar o meu depósito. Que depósito é esse? É quando você ora, quando você jejua, quando você lê Bíblia e as coisas parecem mal, que nada acontece. Você está orando, você está jejuando, você está buscando e parece que nada está fluindo. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, às vezes passa um ano. Você fala: Deus, você nunca vai me usar. E Deus fala: filho, nesse momento você está depositando no reino, porque quando eu usar a sua vida, eu vou pegar tudo que você depositou e vou te usar de uma forma poderosa. Nós precisamos depositar primeiro no reino para depois Deus nos usar. Não tem como a gente pregar se a gente não lê Bíblia. Não tem como a gente orar pelas pessoas se a gente não sabe orar. É primeiro ter uma vida de comunhão e depósito no reino de Deus. Senão, só vai fazer atrocidade. E por que o ministério de Davi deu certo e o ministério de Saul não deu certo? Primeiro, não foi Deus que quis Saul, foi o povo. O ministério na qual não é Deus que aponta não vai dar certo. A pessoa que se levanta e fala assim: eu sou tal coisa, sem chamar de Deus, não vai dar certo.
É necessário ter uma intimidade, sim, mas uma unção espiritual, uma unção de Deus. O ministério de Saul não deu certo porque foi o povo que quis, não foi o próprio Deus. O povo estava clamando e reclamando para Samuel. A gente está sem rei, a gente não tem uma autoridade sobre nós. Precisamos de um rei. Olha, Saul. Deus fala assim: Samuel, esse povo está achando que eu não sou suficiente na vida deles. Pode ungir Saul. Vamos ver até onde vai dar isso aí. A Bíblia diz que Samuel foi e ungiu Saul. Saul, ele foi chamado e escolhido pelos homens, e não por Deus. Saul só fez atrocidade. Um homem que teve contato com o Deus de Israel foi consultar as necromantes, foi consultar os mortos. Quando tudo deu errado, ele não ouviu a voz do profeta, preferiu ouvir a voz das pessoas do que ouvir a voz do profeta Samuel. Porque não houve uma preparação. Quando Samuel ungiu a Saul, se não me falha a memória, com 7 dias ele sentou no trono. Que tipo de ensinamento a pessoa consegue obter com 7 dias? Que tipo de preparação ele teve? Quem que sentou com ele para instruir ele? Ninguém. Davi, em 1 Samuel capítulo 16, eu já mencionei. Deus falou para Samuel: vai até a casa de Jessé o Benjamita, porque de lá vai ter um provido de um rei. Prover é provisão. Então Davi era a provisão de Deus. Quando Samuel unge a Davi, Davi não sentou no trono com 7 dias. Davi não sentou no trono com 7 semanas ou 7 meses. Aproximadamente foi com 13 ou 14 anos. Uns vão dizer 13, outros vão dizer 14. Mas é mais ou menos essa faixa aí. Com 13 ou 14 anos depois, ele sentou no trono. E quando ele sentou no trono, ele foi um dos maiores reis que Israel já teve. Como pai, ele foi horroroso. Como marido, ele foi melhor ainda. Mas no chamado dele, ele foi excelente. Por quê? Porque houve uma preparação. Um ministério sem preparação não dá certo. Eu nem deveria estar falando isso aqui, mas vou falar. Você vê muitos cantores gospel por aí que estão se desviando. Sabe por quê? Porque não tem um acompanhamento espiritual. Não tem um pastor sobre a vida deles. Olha só como é que está sendo o ministério. Problemático. Estão envergonhando o Evangelho. E as pessoas que envergonham o Evangelho, você acha que Deus no juízo final vai deixar isso falar? Então, o ministério dele não deu certo, por quê? Porque não houve uma preparação. Porém, o ministério de Davi deu certo, porque soube esperar. Irmãos, olha para mim. Se você está hoje aqui e anseia ter um ministério bem sucedido na obra de Deus, saiba esperar Deus apontar para a sua vida. Saiba esperar o momento que Deus aponta para você e te chama. Você que está com a Bíblia aberta, abre comigo em Levítico, capítulo 21, versículo 16 ao 20. Levítico 21, eu vou esperar você achar, porque isso aqui é importante, tá? Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Levítico capítulo 21, versículo 16 ao 20. Amém? Diz assim minha Bíblia, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente,
nas tuas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão de seu Deus. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, ou coxo, ou de narichado, ou de membros demasiadamente compridos, ou um homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver pedra no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver o testículo quebrado. Eu vou explicar isso tudo. O que isso está querendo dizer para nós? Isso tudo que eu vou ensinar para nós aqui, eu vou traduzir de uma forma espiritual, tá bom? Porque um obreiro, uma pessoa, ao ser levantado na obra de Deus, ela precisa entender que existe a parte física no reino, porém também existe a parte espiritual. Quando o escritor de Levítico, que é Moisés, ele escreve, trazendo ensinamento para nós, ele fala assim: falou, mas o Senhor a Moisés. Falou, mas o... Quem está falando aqui? Senhor. Então é Deus que está falando, não é? Falou, mas o... Então peraí, quem está falando é Deus, não é? Primeira coisa que quando nós ingressarmos no ministério, nós precisamos entender: se não é Deus que está falando, não vai dar certo. Falou, mas o Senhor. É o Senhor que tem que falar. É o Senhor que tem que apontar. É que nem eu falei, às vezes nós queremos ingressar no ministério sem o falar de Deus, sem Deus que está falando. Falou, mas o Senhor, é o Senhor que tem que apontar para as nossas vidas, porque se Deus não apontar, se Deus não chamar no ministério, não vai ser bem sucedido. O ministério realmente vai ser desastroso. Olha só, falou, mas o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente. Peraí, falou, mas o Senhor lá, Moisés. Para Moisés falar com Arão, para Arão falar com o povo. Era Deus falando com Moisés, e Moisés passando para Arão, e Arão passando para a congregação. Peraí, Deus não podia falar diretamente com o povo? Podia ou não podia? Mas por que Deus tem que falar primeiro com Moisés, para Moisés falar com Arão, e para Arão passar para a congregação? Porque no reino de Deus existe um negócio chamado hierarquia. E Deus respeita a hierarquia, irmão. Muitas das vezes as pessoas estão querendo passar por cima da liderança. Muitas das vezes as pessoas elas querem passar por cima da autoridade espiritual, sendo que não é o certo. Você dá um conselho para a sua autoridade espiritual é uma coisa, mas você querer passar por cima da autoridade dela, isso é problemático. Um obreiro, ao ser levantado na obra de Deus, ele precisa entender que ele precisa respeitar a autoridade espiritual. Eu não estou nem aí para o meu pastor, eu não devo satisfação para o meu pastor, eu não devo satisfação para a minha liderança. Se você congrega, se você está debaixo de uma autoridade espiritual, você deve satisfação sim. Um obreiro, ao ser levantado, ele tem que entender que ele tem que respeitar a hierarquia, porque Deus instituiu hierarquia, e ele respeita a hierarquia, irmão. Lembra de Apocalipse, capítulo 1? A Bíblia diz que Deus deu uma revelação para os anjos, que os anjos passou para João, que João passou para os pastores, e o pastor passou para a congregação. Olha só, Deus não podia falar diretamente com o povo? Podia, mas Deus respeita a hierarquia. Deus respeita a autoridade espiritual que foi Ele que constituiu. Não é à toa que em Efésios capítulo 4, verso 11, a Bíblia nos diz que Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Foi Ele que instituiu isso, Ele respeita isso. Então se nós quisermos ingressar no ministério e ser bem sucedido, nós precisamos entender que nós temos que respeitar a autoridade espiritual, sim. Isso é exatamente necessário. E vai dizer assim: falou, mas o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente. Vocês sabiam que nós somos uma semente? Todos
todo obreiro que ingressar no ministério, ele precisa entender que nós somos uma semente. No reino de Deus, nós somos uma semente. E toda semente boa, ela precisa dar fruto. Em João 12, 24, Jesus fala assim: na verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Ele está dizendo, se a semente cair na terra e não morrer, vai ficar só. Quando ele se refere à semente, somos nós. Nós somos uma semente que nós somos plantadas. E se nós entrar na terra, quem entrar na terra representa entrar em Cristo, e não morrer para o mundo, vai ficar só no meio da igreja, no meio do mundo. Mas se entrar na terra, se entrar na igreja, entrar no mundo, morrer para as coisas do mundo, aí tu vai dar muito fruto. Algumas pessoas entenderam. Eu vou explicar melhor. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus olha para Pedro e não chama ele de Pedro, chama ele de Simão. E ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu a sua vida para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, aí você ajuda os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava falando? Você é uma semente, você é um grão de trigo, só que você não morreu ainda. Porque isso foi uma palavra. Porque Pedro estava andando com Cristo 3 anos e meio. Cristo lá vem e fala assim: tu não morreu ainda, você não é crente ainda. Quando você se converter, aí você ajuda os teus irmãos. Pedro estava andando 3 anos e meio com o dom da vida, mestre por excelência. E quando ele falou Simão, Simão, ele não chamou ele de Pedro, chamou ele do velho homem. Então ele falou: velho homem, toma cuidado que você está achando que você está bom, mas não está. Eis que Satanás lhe pediu a sua vida para se andar. O que é se andar? Se andar é jogar de um lado para o outro. Se andar é jogar de um lado para o outro. Então ele estava dizendo para Pedro: Satanás lhe pediu a sua vida para fazer o que quer, jogar de um lado para o outro. Porque você achou que está bom, a semente está caindo na terra, mas não está morrendo. A semente acha que está entrando na terra, acha que está entrando em Cristo, mas não está. Muitas das vezes são ovelhas que se dizem ser ovelhas, mas postam foto no Facebook sem ano, sem a roupa. Eis que Satanás não pediu a sua vida para se andar, jogar de um lado do outro. Porque crente que não se converte de verdade, fica se anda na mão de Satanás. Se Satanás quer que a pessoa jogue de um lado do outro, faz o que quer. E ele diz: quando você se converter, Pedro, aí você ajuda os teus irmãos. Percebe? Por que a semente ela tem que entrar na terra e morrer para o mundo? Ou por que crente tem que entrar na igreja e morrer para o mundo? Uma pessoa que ingressar no ministério, ela não tem que ficar com o pensamento mudando. Ela não tem que ficar com o pé aqui e o pé lá. Em Mateus capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E veio a ave e pegou. Essa ave representa o inimigo. E a semente nos representa. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, caiu a semente ao pé do caminho. E a ave veio e pegou. Por que a ave pegou? Por que a ave teve acesso à semente? Porque a semente caiu na superfície. Fala assim comigo: superficial. Caiu na superfície. Crente que não entra na terra, não entra em Cristo, vive uma vida superficial. Aí fica fácil do inimigo pegar. Agora eu quero pegar lá dentro da terra, que representa quando você entra em Cristo, quando você morre para o mundo e você vive uma vida totalmente para Cristo. Aí não vem. Então ele está querendo trazer para nós que as pessoas a ingressar no ministério têm que entender que são sementes que têm que ser plantadas em terra boa, mas não somente plantadas, mas tem que entrar na terra e morrer, para quando crescer der frutos bons. Eu sempre digo: você sabia que nós somos uma árvore espiritual? Toda árvore, quando ela cresce, ela dá fruto. E nós temos que crescer no reino espiritual e dar frutos para Deus
Só que toda árvore, assim como nós, ela não cresce primeiro para cima, ela cresce primeiro para baixo. Porque quando ela cresce para baixo, ela cria raiz. E quando ela cria raiz, não é o primeiro vento que derruba ela, não é o segundo vento que derruba ela, porque ela criou raiz. Ela se fortaleceu. Um crente que é um crente espiritual, ele tem que criar raiz na obra de Deus. Senão qualquer coisinha, abandona. Os crentes têm que criar raiz. Nós fomos num culto semana passada e o pastor falou um negócio muito interessante sobre criar raiz, sobre se fortalecer. As pessoas, ao olharem para nós, elas têm que ver algo diferente na gente. Elas têm que ver aonde quer que a gente chega. As pessoas têm que entender que nós servimos a Deus. As pessoas vão olhar para nós, varão, e vão falar assim: nossa, antigamente você era uma pessoa nervosa, hoje você é uma pessoa tranquila. Por quê? Porque eu criei raiz com Deus. Antes você era uma pessoa complicada, hoje você é uma pessoa fácil de lidar. Por quê? Porque criou raiz com Deus. Antigamente você bebia cerveja, hoje tu bebe Santa Ceia. Eu criei raiz com Deus. Antigamente você dançava na boquinha da garrafa, hoje eu roubo a presença de Deus. Eu criei raiz com Ele. Tem que criar raiz, tem que se fortalecer. Senão o primeiro problema vai derrubar você. Então ele fala assim: ninguém dá tuas sementes nas tuas gerações. Por que gerações? Você sabia que nós viemos de uma geração? Com certeza você sabe. Só que através de nós também é necessário sair uma geração. No Salmo 29, versículo 9, vai estar escrito assim: a voz do Senhor faz parir as cervas. Por que o texto diz a voz do Senhor faz parir? Porque só quem pare é quem gera. A cerva, ela está gerando. Engravidar não é difícil, é fácil. O problema é gerar dentro do filho. Quem é mãe está parando. É difícil, são as noites mal dormidas, são as vontades que geralmente vêm, as raivas que geralmente passam com o marido, com as pessoas, com qualquer outra pessoa. Então, engravidar é fácil, não é gerar. Aqui, o escritor, ele escreveu: a voz do Senhor faz parir a cerva. Por quê? Porque a cerva é grávida. E a cerva é um dos animais que mais tem dificuldade de gerar, de parir. Sozinha, ela não consegue. Ela está naquele negócio: vai ou não vai? Vai ou não vai? Consigo ou não consigo? Será que vai dar certo ou não vai? Eu prossigo ou fico aqui? E às vezes, no nosso ministério, é a mesma coisa. Às vezes nós começamos a ingressar no ministério, só que geralmente nós pegamos um dia, uma semana, um mês que as coisas só estão erradas. E a gente fica com o mesmo pensamento. Porque nós precisamos gerar o nosso ministério. Porque o ministério não nasce pronto, ele tem que ser gerado. O ministério não é que nem a comida dos mercados que você pega, põe no micro-ondas, já está pronto. O ministério tem que ser gerado. Olha o ministério de Ana. O ministério de Ana foi gerado no joelho e no choro. Nasceu um camarada chamado Samuel. Penina ficava tirando sarro na cara dela. Eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, você não tem. Até que um dia a Ana tomou uma decisão e subiu para lá. Algumas pessoas acharam que ela estava bêbada. E ela disse: eu não estou bêbada, eu estou me derramando na presença de Deus. A Bíblia diz que o profeta fala assim: você vai gerar um filho no tempo determinado. 9 meses depois ela gera um filho chamado Samuel. Porque foi gerado com oração, porque foi gerado com geração, foi gerado o ministério dentro dela. Porque todo ministério é necessário ser gerado. Agora pega para mim: quem foi Samuel? Juiz, sacerdote e profeta. E os filhos de Penina, quem foi? Nada. Porque não foi gerado. Todo ministério precisa ser gerado. Então a serva, ela está gerando algo dentro dela. E o ministério é necessário ser gerado de dentro para fora. Se o seu amor pelo seu ministério só for amor de fora, não vai dar certo. O amor pelo ministério tem que ser gerado de dentro para fora. Ele tem que vir do coração para fora. Senão não vai dar certo.
se você não tem amor pelo que você faz, se você pregar porque o seu pastor simplesmente pediu, mas você não gosta, vai ser um ministério falido. Mas se você gosta de pregar, se você gosta de louvar, se você gosta de instruir, isso vai ter relevância. Porque o negócio está gerando dentro de você. Então você ora, você jejua, você busca, você se consagra, você se dedica, porque está gerando um ministério. Assim que nem a serva, está naquela vai, não vai. E às vezes o ministério está do mesmo jeito, vai, não vai, vai, não vai, consigo, não consigo. Mas o texto diz para a serva: a voz do Senhor te ajuda. Então às vezes o nosso ministério está na mesma situação. Eu não consigo sozinho, parece que as coisas não acontecem, está tudo dando errado, mas o texto diz: a voz do Senhor ajuda naquilo que você não consegue. Então quando você decide gerar um ministério dentro de você, nós entendemos que sozinho é realmente difícil, mas nós temos a voz do grandão da Galileia que sempre nos ajuda. Então, o ministério precisa ser gerado de dentro da roda. O ministério não nasce como. Quer um exemplo? Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo ele escreveu assim: olha, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo escreveu? Meus filhinhos, porque de novo, não é da primeira vez, porque de novo eu sinto as dores de parto. Porque Paulo está ministrando com o povo de Gálatas, e o povo de Gálatas era muito complicado, era difícil de lidar. Então Paulo está falando: olha só, eu estou ministrando com vocês, eu estou orando com vocês, eu estou congregando com vocês, eu estou instruindo vocês, mas é difícil, parece que eu estou sentindo dor de parto. É uma dor imensa estar aqui com vocês, porque está sendo gerado o ministério dentro dele. Porque o ministério não nasce pronto. Se você não estiver preparado para orar, se você não estiver preparado para buscar, vai ser mais difícil ainda. Você vai passar o ministério sozinho. Mas se você estiver preparado para buscar Deus, Deus vai passar com você. Não importa o que aconteça. Então Paulo fala assim: meus filhos, porque de novo, mais uma vez, eu sinto dor de parto. Está difícil congregar com vocês, está difícil ministrar com vocês, mas tem um porém: até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, eu ainda tenho esperança por vocês. Então a pessoa que ingressar no ministério, ela precisa entender que dentro dela tem que sair uma geração, mesmo que isso te custe uma dor de parto, mesmo que isso te custe noite de sono, para ministrar com pessoas, para orar com pessoas, às vezes para buscar pessoas onde elas não deveriam estar, talvez em boates, talvez em botecos, talvez na rua. Isso tem que ser gerado dentro de você, é um amor pelo que você está fazendo. E ele fala: nas suas gerações em que houver alguma falta. Que falta é essa? O escritor falou assim: que para ingressar no ministério não pode ter falta nenhuma. Que falta é essa? É algo irregular, é algo que não pode, é algo que não pode ter para ingressar no ministério. Não estou falando de santidade absoluta, não, porque isso não existe. Só que tem coisas que dá para evitar, tem pecados nas nossas vidas que dá para evitar. Tem palavras que saem da nossa boca que dá para evitar. Tem coisas que a gente faz que dá para evitar. Uma falta, vou dar um exemplo só. Se numa partida de futebol, um jogador machuca o outro e o juiz apita diz falta, o que o jogador fez? Fez algo que não é permitido fazer. Não está de acordo com a regra. E na regra de Deus tem coisas que não é determinado fazer. Quer um exemplo? O jovem rico. Em Mateus capítulo 18, Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que o jovem rico olha para Jesus e fala assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, respeitar pai e mãe, o que o jovem rico diz? Desde a minha mocidade eu venho fazendo isso. Jesus olha para ele e fala assim: ainda te falta uma coisa. Essa falta é um erro. Essa falta geralmente é um pecadinho de estimação. Sabe aquele pecado que ninguém sabe, mas você está
continua pecando. Às vezes nós temos tudo para ser um obreiro e uma obreira de excelência na obra de Deus. Porém, essa falta, esse pecadinho de estimação nos atrapalha. Aquilo que você esconde de todo mundo, é isso que te atrapalha de ser um obreiro de excelência. Então você percebe que o Senhor Jesus pegou o jovem rico no ponto, na vírgula. Olha só, você está fazendo isso tudo, mas ainda te falta uma coisa. No caso dele, era o dinheiro. Ele tinha amor pelo dinheiro. Era avareza. E às vezes, no nosso caso, pode ser a mesma coisa ou até mesmo outra coisa. O obreiro que tem que ingressar no ministério, ele precisa entender que não é necessário ter erros. Porque muitas das vezes, eu sempre falo isso, eu posso estar muitas das vezes subindo aqui no púlpito e pregando para vocês em pecado, ninguém sabe por quê? Porque o pecado ainda não foi à tona. Às vezes as pessoas sobem aqui em cima com pecados gravíssimos, só que ninguém sabe. Às vezes a pessoa até prega bem, até tem dons, frutos do Espírito. Só que o problema não vai ser agora. Quando Jesus ele diz em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele está dizendo, se você não se acertar comigo no princípio, você vai acertar comigo no final. Quer pegar em pecado? Não tem problema. Quer louvar em pecado? Louve, não tem problema. Só que no dia do juízo final, aí vai ter problema. O obreiro que ingressar no ministério precisa entender que não deve ter falta. Senão a congregação vai olhar e falar assim, poxa vida, se ele pode, então não tem posse. Se está fácil para ele, então que para mim também não. Porque muitas das vezes as pessoas estão criticando muitas as outras, ao invés delas fazerem o que realmente devem fazer. Falando, olha para mim, se na sua igreja, se na sua cidade, se no lugar que você congrega, se ninguém louva em santidade, louve em santidade você. Se ninguém prega em santidade você. Se ninguém faz a obra em santidade, faz a obra em santidade você. Mas se você faz tudo isso com santidade, se prepara para receber o que eles não vão receber. Não fique olhando a falta dos outros e se justificando para você errar até mesmo no mesmo erro. Faça você a diferença, seja você diferente. Glória a Deus. Pois tem um homem que houver alguma deformidade. O que é deformidade? É algo que se deforma. Vou usar isso aqui. O que é isso aqui? É um copinho, né? Por que você olha para ele e você vê que ele é um copo? Porque tem forma de copo, não tem? Só que se você pegar a forma desse copo e jogar ele num lugar onde ele não deveria estar, muitas das vezes no fogo, ele vai se deformando, ele perde a forma de copo. Até no dia que você olha, se deve dar para olhar, você fala assim, poxa vida, isso já foi copo um dia, já não é mais. Por quê? Porque perdeu a sua forma, porque trocou de lugar, porque trocou de ambiente, porque está num ambiente onde não deveria estar. E tem crente que é a mesma coisa, quando está no lugar tem forma de crente. Quando sai do lugar, perdeu a sua forma, parece qualquer outra coisa, menos crente. Um obreiro que quiser ingressar no ministério tem que entender que aonde você pisa as plantas do seu pé, as pessoas precisam entender que você serve a Deus. Só que muitas vezes as pessoas deformam o seu caráter. Quando está na igreja é crente, quando sai da igreja não é crente. Quando está na igreja é obreiro, quando não está na igreja não é obreiro. É pastor na igreja, presbítero na igreja, missionário na igreja, mas quando sai para fora, perde a sua forma. Existe um homem na Bíblia, seu nome é José do Egito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37 que José foi vendido como escravo pelos teus irmãos. Se passou Gênesis capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Em Gênesis 45, verso 4, ele se apresenta para os teus irmãos. Ele diz, ei, chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito.
De Gênesis capítulo 37 ao 45, se passaram aproximadamente 20 anos. Quando José estava na casa de seu pai, em Gênesis capítulo 37, sabe o que ele fazia? Servia a Deus. Sabe o que ele fazia? Demonstrava ser um servo de Deus. Sabe o que ele fazia? Era crente de verdade. Só que nós vamos ver na vida dele que ele não reformou o seu caráter porque ele trocou de ambiente. Ele ainda permaneceu sendo a mesma pessoa. Ele ainda permaneceu sendo o mesmo cristão. Ele ainda permaneceu servindo o mesmo Deus de Israel. Ele não deformou o seu caráter porque trocou de ambiente. Porque o Egito, irmão, servia outros deuses, não servia com o mesmo Deus de Israel. O Egito, irmão, tinha outros costumes. Não tinha os mesmos costumes do que o povo de Israel. Então, quando ele chega aos teus irmãos e fala assim: ei, chegai-vos a mim, eu sou José, vosso irmão, a quem vem desde para o Egito. Quando ele fala eu sou José, quando se dá um nome para uma pessoa, esse nome é a identidade dela. Ela não muda de identidade. Ele é isso e quando acabou. De uma forma teológica, quando ele diz eu sou José, ele estava dizendo: olha só, seria do José há 20 anos atrás, servo de Deus? Pois é, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. Eu não deformei o meu caráter porque eu troquei de ambiente. Eu ainda permaneço sendo a mesma pessoa. Não é porque eu saí da casa do meu pai, não é porque eu saí da igreja, não é porque eu saí longe do meu pastor, não é porque eu saí longe dos meus irmãos que eu vou deformar meu caráter. Eu ainda continuo sendo a mesma pessoa, não importa o que eu esteja. Sou crente na igreja, sou crente na rua, sou crente no trabalho, sou crente na faculdade, e eu ainda sou o mesmo, eu não mudei. Uma pessoa que ingressar no ministério precisa entender que quando ela ingressa no ministério, ela tem que ser a mesma pessoa. Não importa do lado de quem você vai estar, porque nem sempre você vai estar do lado de pessoas boas. Às vezes você vai estar do lado de pessoas ruins e problemáticas. Só que você precisa manter a sua decisão e a sua posição. Eu sou crente e não abro mão disso. Não deforme o seu caráter. Não deforme a sua vida, o seu cristianismo, porque você trocou de lugar. Se você é crente aqui, seja crente lá. Se você é luz aqui, seja luz lá também. Se você é sal aqui, seja sal lá também. Seja a diferença. Aleluia. Ou como um homem sério. O que é um homem sério? O que é um obreiro sério? Alguém sabe dizer o que é um obreiro sério? Uma pessoa cega não tem capacidade de orientar ao povo. Não tem. Um líder, um obreiro que ingressar no ministério, ele não pode ser cego espiritual. Porque um cego espiritual não tem capacidade de orientar e guiar o povo. Não tem. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Porque Jesus disse que os fariseus eram cegos. Ele disse que vocês são cegos. Porque por fora vocês são bonitos e formosos, só que por dentro vocês parecem sepulcro caiado. Sabe o que isso representa? Um sepulcro caiado, ele por fora é lindo, maravilhoso, bonito, só que por dentro ela é cheia de podridão. Uma pessoa cega espiritual é exatamente assim, porque só se importa consigo mesmo. Os fariseus eram exatamente assim, só se importavam com eles. Jesus estava praticamente dizendo: vocês são cegos, não têm capacidade de orientar e guiar ninguém. Um obreiro espiritual, a pessoa que ingressar no ministério, não tem que ser assim. Tem que ser uma pessoa firme, uma pessoa que guia, uma pessoa que orienta, uma pessoa que exorta se for necessário. Caso contrário, vai ser um sepulcro caiado, vai ser podre por dentro, só se importa consigo mesmo. Agora me diz uma coisa, irmão: o que você pode esperar de alguém podre por dentro? É o tipo de líder assim que você quer ser liderado? É o tipo de pessoa assim que você quer ser? Eu tenho certeza que não. Então seja diferente. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Eu tenho certeza que algum dia a sua mãe te falou isso: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você faz também. Se as pessoas querem fazer a obra de qualquer jeito, deixa elas fazer. No dia do juízo, Deus pega eles. Mas faz você diferente, seja você diferente. Caso contrário, você vai ser um sepulcro caiado, você vai ser bonito por fora,
você vai estar cheio de podridão. É aquela pessoa que até fala bonito, só que por dentro é podre. É aquela pessoa que até se veste bonito, mas não se importa com a igreja. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Porque o líder que é líder sério conhece as suas ovelhas, se importa com as suas ovelhas, ministra com as suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, porque ela tem a capacidade de orientar e guiar a ovelha. Uma pessoa que se importa com a obra, se importa com as coisas de Deus, ela tem a responsabilidade de guiar o povo de Deus. Caso contrário, nós seremos ovelhas, você é um caiado, todo. Só se importa consigo mesmo. A coisa vai começar a esquentar. O coxo. O que é um coxo espiritual? Vocês sabem que um coxo físico é uma pessoa que ela tem dificuldade de andar. Geralmente ela anda com o pé aqui e o pé lá, porque ela tem dificuldade. Mas eu não vou falar de coxo físico, eu vou falar de coxo espiritual. Um coxo espiritual, um obreiro coxo espiritual, é aquela pessoa que está com o pé aqui e o pé lá. Está sempre na mesa. Está com o pé na igreja e o pé no mundo. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21. Eliseu olha para as pessoas e fala assim: Eliseu, olha para as pessoas e fala assim: até quando cochear entre dois pensamentos? Se servir a Deus, sirva a Deus. Se servir a Baal, sirva a Baal. Mas se posiciona. Se quer servir ao mundo, sirva ao mundo. Se quer servir a Deus, sirva a Deus. Mas pelo amor de Deus, se decida. Não seja um coxo espiritual. Não seja um obreiro coxo espiritual. Que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Uma hora está louvando, outra hora está cantando funk. Uma hora está pregando, outra hora está convocando a vida dos outros. Pessoas indecisas. Pessoas que não se decidem, são coxos, está sempre com o pé aqui e o pé lá. Um pé na igreja e um pé no mundo. Então, o escritor está querendo nos ensinar o seguinte: seja uma pessoa que tome decisão. Se você quer servir ao mundo, sirva. No dia do juízo você se acerta com Deus. Se quer servir a Deus, sirva com excelência. Porque no dia do juízo você também vai se acertar com Ele. Não seja um coxo espiritual. Não seja uma pessoa que está sempre mancando na obra. Não dá para contar com você. Não dá para contar com você no culto. Não dá para contar com você em oração. Não dá para contar com você na vigília. Não dá para contar com você nos horários que mais necessita. Por quê? Porque você está sempre oscilando. Nunca toma uma decisão. É aquele obreiro que você fala assim: será que eu chamo? Será que eu ligo? Será que eu mando mensagem? Ah, mas eu não sei. Por que ele é meio assim? Eu não sei se ele vai ter a oportunidade hoje. Eu não sei se ele vai querer louvar hoje. Eu não sei se ele vai querer dirigir o culto hoje. Nunca dá para contar com você. Porque você é coxo espiritual. Está sempre aqui e sempre lá. Nós não temos que ser esse tipo de pessoa na obra. Nós temos que ser aquela pessoa firme na rocha. Lembra de Pedro? Tu não chamará mais Simão, chamará Pedro, porque a partir de hoje você é rocha na minha presença. Você é firme. Não fica oscilando. Não é que nem Vara Verde que balança para lá e para cá. Você é firme, irmão. Sirva a Deus com excelência. Para de ficar oscilando, pelo amor de Deus. Quer ver o que é um coxo espiritual? Atos capítulo 3. Um coxo, você sabe que lá tem um coxo que sempre ficava na porta do templo chamado Formosa. E ele ficava assim: me dá ouro e me dá prata. E me dá ouro e me dá prata. Um coxo espiritual é aquela pessoa que não se importa com a obra de Deus. Está sempre se importando com as coisas do mundo. Porque ouro e prata são coisas mundanas. O homem estava na porta da igreja. Nunca entrava para dentro. Só ficava na porta. Me dá ouro e me dá prata. Me dá ouro e me dá prata. Porque um coxo espiritual não tem novidade de vida. Porque está sempre oscilando.
Deus não trabalha com quem oscila. Deus trabalha com quem é firme na sua presença. Até que chegou Pedro e João, pessoas que foram preparadas no ministério. Não foram pessoas que foram selecionadas assim, porque não tinha ninguém para fazer. Ah, como não tem ninguém, então vou para você, não tem problema. Como não tem ninguém para pregar, então vou para você. Não tem ninguém para tocar, então pode ser você mesmo. Não tem preparação, tem que ter preparação. Quando chegou Pedro e João, falou: filho, você precisa ter novidade de vida. Você precisa se posicionar. Porque quando uma pessoa ela se posiciona e acerta na obra, acontece isso aqui, olha. Pedro falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas uma coisa eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que esse homem levantou, entrou no templo, saltou, deu glória e foi liberto. Porque pessoas que se achegaram a ele foram preparadas na obra, foram preparadas no ministério. Não foi qualquer pessoa que simplesmente chegou para ministrar com eles. Eu já vi casos de pessoas irem ministrar com outras pessoas mundanas e passarem vergonha. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, não está falando que isso é errado, mas muitas das vezes as pessoas conhecem mais Bíblia que nós, são muito mais preparadas do que nós. E geralmente isso acontece por quê? Porque nós ficamos oscilando na obra de Deus. Já não oramos mais como antes, já não jejuamos mais como antes, já não buscamos mais a Deus como antes. Temos tempo para tudo. Temos tempo para absolutamente tudo, menos para buscar a Deus. Aí você me fala: Samuel, você não conhece a minha rotina, você não conhece a minha vida, você não sabe se eu tenho tempo ou não. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Diminui o tempo no Facebook e você vai ter tempo para buscar Deus. Diminui o tempo no WhatsApp e você vai ter tempo para buscar Deus. Diminui o tempo no Instagram, nas redes sociais, que você vai ter tempo para orar, para ler Bíblia. Diminui o seu tempo. Caso contrário, vai ser um curso espiritual. Está sempre aqui, no pé aqui, cara. Hoje na lixada. O que é o ovelha na lixada? Você sabe que o nariz, o falo, né? Ele serve para discernir. Quer ver? Dá um exemplo. Pegar a banda, posso, mano? Suponhamos que o irmão Gilmar, eu chego na casa do irmão Gilmar da banda, e lá no portão, eu sinto um cheiro de bife acebolado assim, uma coisinha, ruim. Sabe aquele bife bem acebolado que levando o cheiro com uma maionese? Aí, pelo cheiro, eu falo para a Nath, minha esposa: a banda está fazendo bife. Aí o Gilmar fala assim: vem lá comigo, cara. Você percebe que pelo cheiro eu soube discernir o que a banda estava fazendo. Um bife acebolado, né, irmã? Eu tenho solidado, né? Você tem inteligência. Você percebe que pelo nariz, pelo cheiro, eu soube discernir o que ela está fazendo ou não. Um obreiro de narichado é uma pessoa que não tem discernimento. Uma pessoa que não discernir absolutamente nada. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, verso 1 assim, diz assim: amados, não creis em todo espírito, mas provai os espíritos de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram do mundo. Eu estou dando referência bíblica, porque tudo que eu falo está na Bíblia. Porque se eu falar alguma coisa que não estiver na Bíblia, você pode levantar e repreender. Problema nenhum. Então Paulo fala assim: ó, provai os espíritos. Não é para cuidar da vida dos outros, não, tá? Quando Paulo fala provai os espíritos, é ter discernimento se o que a pessoa está falando vem dela mesmo, vem de Deus ou vem de Satanás. Provai os espíritos. Examinai a pessoa. Sabe por quê? Quando as pessoas não têm intimidade com Deus, elas não conseguem discernir o que vem de Deus e o que não vem. Quer um exemplo? Em João capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Os amigos dele voltaram a pescar junto com
com eles. Quando eles estavam no meio do mar, a Bíblia diz que eles não pegaram absolutamente nada. A Bíblia diz que Jesus, ele olha e fala: filhos, tem alguma coisa de comer? Eles disseram: não, porque geralmente quem perde a presença não tem mais nada para dar. E eles voltaram a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus, voltaram para o mundo. Quem perde a presença não discerne mais se vem de Deus ou se não vem, se é Deus que está falando ou se não é. Eles nem reconheceram que era Jesus, porque quem perde a presença não tem discernimento de ver se é Deus ou se não é. Se é o homem que está falando, se é o homem que está fazendo, ou se é Satanás ou se é Deus. É por isso que Paulo fala: provai os espíritos. Quer ver outro exemplo? Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Miquel, todo mundo para mim, em Mateus capítulo 16, olha só o que é provar o Espírito. O que é o obreiro que precisa provar o Espírito. O obreiro que precisa ter discernimento. O obreiro que precisa ter discernimento espiritual. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava ministrando para os seus discípulos. E ele disse para os discípulos que ele iria padecer, que ele iria sofrer. Só que antes disso, ele perguntou: a quem dizem que eu sou? Um diz que o Senhor é um profeta, um mensageiro. Outro diz que você é Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levantou e disse: eu sou Cristo. Fica com Deus vivo. O que Jesus falou a ele? Muito bem, porque isso não foi revelado à carne, mas foi o próprio Deus que revelou. Discernimento. Jesus discerniu que foi Deus que revelou a Pedro naquele momento. Só que minutos depois, ele começou a explicar que ele ia padecer, sofrer, ia para a cruz do Calvário, sofrer por nós, ia apanhar. Sabe o que Pedro falou? Puxou Jesus de lado e falou assim: não, Senhor, o Senhor não. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Mais um discernimento. Você percebeu que aqui ele estava sendo usado por Deus, e aqui, minutos depois, ele foi usado pelo diabo. É saber discernir o que vem de Deus ou o que não vem. O obreiro que ingressar no ministério tem que ter esse discernimento. Eu estava conversando com a minha esposa, hoje de vir para cá, eu estava vendo um vídeo do Júnior Trovão, e ele falou sobre discernimento também, que dá para a gente entender isso. É a gente discernir se as pessoas que estão andando do nosso lado são pessoas boas ou ruins, são pessoas que vão nos levar para o Evangelho ou vão nos afastar do Evangelho. Porque geralmente Satanás ele não ataca você diretamente. Sabe por quê? Porque geralmente ele sabe que se ele atacar você diretamente, ele sabe que você vai vencer ele. Ele sabe que você vai resistir a ele. Então ele ataca pessoas que estão do seu lado, que são fracas. Para essa pessoa enfraquecer você. Lembra de Eva? Por que Satanás não atacou Adão? Porque Adão resistiria a Satanás tranquilo. Quem que ele foi atacar? Eva. O que ela fez? Contaminou Adão. Ela o fez isso. É você saber discernir com quem você anda. Eu sempre falo assim, porque tem algumas pessoas que dizem que todos os caminhos te levam a Deus. Mentira. Nem todo caminho te leva a Deus. Só existe um caminho. E em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus ele afirma isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Se o caminho não for o caminho da palavra, se o caminho não for o caminho de Jesus, esse caminho não vai te levar para perto de Deus. Nem todo caminho te leva para a presença de Deus. É você saber discernir o que é certo e o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ou um membro demasiadamente cumprido. O que é um membro? O que é um obreiro? Um membro demasiadamente cumprido. Você sabe uma pessoa, de uma forma espiritual, por exemplo, vou dar um exemplo: se uma pessoa ela tiver um braço muito grande, um braço normal e o outro grande que vai até a canela, é estranho, não é? Assusta às vezes. Se uma pessoa tiver um braço normal e um braço muito gordo, assusta. E realmente isso assusta. Acaba sendo monstruoso.
Um obreiro, um líder de membro demasiadamente cumprido é um ministro monstruoso. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que mete medo em tudo. É aquele líder que mete medo. É o obreiro que mete medo que a igreja, as pessoas, não tem como chegar a ele para pedir uma opinião, para pedir um conselho, porque ele mete medo. Não constrói nada, não exorta nada. Você não tem a facilidade de chegar no seu pastor. Por quê? Porque ele mete medo. Ele é um ministro monstruoso. Você não tem a facilidade de chegar na sua liderança. Sabe por quê? Porque ele é um ministro monstruoso. Ele mexe medo. Um obreiro que se levantar na obra de Deus, ele não tem que ser assim. Porque quem é cheio da presença de Deus, ele é educado. Uma pessoa cheia da presença de Deus é educada. Quantos líderes nós vemos por aí que a pessoa é simplesmente mal educada? Você não consegue se achegar na pessoa porque ela é mal educada, não sabe tratar a liderança. E a pessoa, eu sei que essa mensagem não é tão dura assim não, mas até que é boa. Se todo culto for só mancada, eu duvido que sobe uma pessoa aqui. Porque nem todo mundo aguenta apanhar todo dia. Nem todo mundo aguenta paulada e porrada todo dia. Se uma pessoa não trazer uma mensagem que vai edificar a igreja não vai fluir. E esse ministro é um ministro monstruoso, que na sua pregação mete medo. Que na sua pregação assusta as pessoas, ao invés de consolá-las. Jesus diz: aprenda comigo, pois eu sou manso e puro de coração. Quer ver o que é o ministro monstruoso? É uma pessoa maliciosa. É aquela pessoa que tudo é malícia. Aquele crente que quando entra uma irmã na igreja e dá um sorriso para ele, ele já acha que está pintando clima. Às vezes as mulheres sorriem para você não porque está dando em cima de você, mas porque é educado. Às vezes um homem sorri para você não porque está dando em cima, mas porque ele é educado. Uma pessoa que é ministro monstruoso não tem que ser assim. Perdão, uma pessoa que ingressou no ministério não tem que ser um ministro monstruoso. Não tem que ser uma pessoa maliciosa. É aquela pessoa que tem pornografia em tudo. É aquela pessoa que não dá para confiar. Lembra de Davi? Eu mencionei. No seu reinado, ele foi excelente, mas como esposo, ele foi péssimo. Davi era o tipo de pessoa que você não podia deixar sua esposa do lado dele. Ele pegava. Falando, ele fazia assim, você vê. A Bíblia diz que quando um rei faleceu, Davi estava mandando cartas para a rainha a fim de tê-la. E o rei tinha acabado de morrer. Uma pessoa que é ministro monstruoso é aquela pessoa que ela olha para outra pessoa e ela já tem malícia. Como é que você vai confiar numa liderança assim? Como é que você vai trazer a sua esposa numa igreja que o pastor você sabe que ele é sem vergonha? Ministro monstruoso. Não dá para você pedir oração para a liderança, porque você sabe que a liderança vai ficar com olhos maliciosos para sua esposa ou para o seu marido. Uma pessoa, ao ingressar no ministério, não tem que ser assim. Tem que ser uma pessoa séria na obra de Deus. Olha só, de preferência casado, tá? Se tu é pastor, não estou julgando, não. Mas de preferência, casa, mas. Esse negócio de pastor aqui não é casado, eu não sei se todo mundo concorda, mas eu sei não. Não está certo isso aí. Ministro monstruoso, pessoa maliciosa, pessoa que vê maldade em tudo. Se a irmã decolar, se o irmão decolar para a irmã, já dá problema. Que tipo de crente que é tu? Que tipo de obreiro que é tu? Que tipo de pastor missionário? Que tipo de presbítero? Que tipo de
de evangélico é tudo. Que não pode ver uma saia mais curta que já fica toda alvoroçada. Não pode ver um irmão que tem uns peitalão mais bonitos que já fica toda alvoroçada. Que tipo de crente que é tudo? Vigia. Que tipo de ensinamento que você vai dar? Uma vez eu estava num culto. O irmão chegou em mim. No final do culto. Assim, ó. Renato, irmão, eu estou para tremedeira. Você não ora aqui por mim? Eu falei, Nath! A irmã está com tremedeira, disse que está com tremedeira. Para mim está com dor no peito. Está com tremedeira e está com dor no peito. Quando a minha esposa chegou, acabou a tremedeira dela na hora. Eu estou falando que isso aconteceu dentro da igreja. Claro. Não foi? Ai, estou com uma dor aqui, sabe? Você não impõe as mãos sobre mim para fazer uma oração. Vigia, vaso. Isso é monstruoso. Uma pessoa que vê malícia em absolutamente tudo. Uma pessoa assim não pode ingressar no ministério, isso vai dar problema. Pessoas assim vão destruir casamentos. Pessoas assim vão destruir famílias. Ou que tiver o pé quebrado. Por que é um obreiro de pé quebrado, irmão? Isso que eu vou falar é complicado. O obreiro de pé quebrado, o obreiro de pé quebrado é aquele obreiro que depende dos outros para tudo. Se não impulsar, não vou para a igreja. É um pé quebrado espiritual. Se não tiver cara, eu não vou. O obreiro de pé quebrado está sempre dependendo dos outros. A Bíblia diz, em João capítulo 5, que havia um homem que ficava atrás de um tanque. E nesse tanque subia e descia um anjo que curava as pessoas. E toda vez que o anjo passava, ele falou assim, mas não tem absolutamente ninguém que me joga lá para me ser curado. Eu entendo que esse homem ele era defeituoso, tinha seus problemas, era paralítico. Só que tem pessoas que às vezes usam isso, exatamente isso. Não tem ninguém que faça por mim. Não tem ninguém que me ajuda, que me leva. Mas se ninguém busca na sua casa, vem para a igreja a pé. Se você não tem carona hoje, vem hoje para a igreja a pé. Chama o Uber. Mas está sempre dependendo dos outros para tudo. Isso é o obreiro que é quebrado. Pessoas assim não podem ingressar no ministério. Sabe por quê? Porque senão vão ser pessoas faltosas no culto. Não dá para contar com pessoas. Não dá para contar com você na oração. Não dá para contar com você exatamente, absolutamente nada na igreja. Porque se não buscar você, você não vem. Aí você sentiu tudo pela live mesmo. Vai quebrar. Ou que tiver a mão quebrada. O que é um obreiro de mão quebrada? Você sabe que a mão ela serve para construir. Tem alguém que é pedreiro aqui? Não. Mas o pedreiro, ele constrói. E o que ele usa para construir? As mãos. O obreiro espiritual, mão quebrada, é aquela pessoa que não constrói absolutamente nada, muito menos a sua vida espiritual. Não está nem aí para o teu ministério. Não está nem aí para o ministério que Deus lhe entregou. Não constrói. Está sempre na mesma. Não aprende, não quer aprender também, não quer subir de nível espiritual, quer sempre ficar na mesma. Isso se não quiser de mim. Eu vou correr porque já está as horas passadas. Ou corcovado. O que é um belo corcovado? É aquela pessoa líder espiritual que está sempre. Você sabe que um corcovado ele sempre anda assim, né? Olhando para baixo. O obreiro espiritual é aquele que não tem capacidade de olhar para cima para nada. Está sempre olhando para baixo da terra. E quando você olha para a terra, você vê por aí nos jornais aí, ó, morte, destruição, tragédia. É gente entrando nas escolas, matando não sei quem, outro matando não sei quem, fulano esquadrejou não sei quem, afundou. Isso é um obreiro corcovado, só olha para a terra. Você está dizendo? Em Gênesis capítulo 15, versículo 5.
estrelas, se é que você pode contar, essa será a sua semente. Sabe por quê? Porque Abraão estava dentro da tenda. Abraão tinha sua visão limitada. O erro corcovado é pessoas que têm a sua visão limitada. Só andam assim, só andam para baixo, pensando nas coisas de baixo, nunca pensa nas coisas de cima. Abraão estava dentro da tenda com a sua visão limitada. E dentro da tenda você só consegue olhar para os 4 cantos da tenda. Então Deus fala assim: Abraão, saia para fora, olha para o céu e conta as estrelas. Esta será a tua semente, essa será a sua geração. Por que Deus pediu para Abraão contar as estrelas, olhar para o céu? Porque o céu não tem limite. O que Deus queria fazer na vida de Abraão era uma obra ilimitada. O que Deus quer fazer nas nossas vidas também é uma obra ilimitada. Só que para isso nós não temos que ser orgulhosos para provar. Pessoas que só olham para baixo, olha para cima, olha para Deus, olha para o céu, conta as estrelas. Ou anão, você vai doer, tenho certeza que vai doer. O que é o ovelha anão? Eu dei uma explicação para o meu sogro agora sobre isso. Você sabe que um anão físico, ele tem dificuldade de crescer, não tem? É uma dificuldade que ele tem. O que é um anão espiritual na obra de Deus? O que é uma ovelha espiritual na obra de Deus? É que a pessoa que não cresce não desenvolve na obra. Quer ver? Em Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim: porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos afeitais, ainda necessitais de leite e não de sólido mantimento. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando? Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ele está falando assim: pelo tempo que você tem de crente, era para você ser mestre já. Era para você estar ensinando. Pelo tempo que você é evangélico, já está ensinando. Só que você é um anão espiritual, não cresce, não desenvolve. Não aprende, também não quer aprender. Já era para estar dando estudo bíblico. Mas ele fala: ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Quais são esses? O básico. Fé, imposição de mão, batismo básico. O escritor está falando assim: já é para você estar ensinando, mas você ainda precisa estar sentado para aprender, porque você não se importa em crescer espiritual. É um anão espiritual, não quer desenvolver. E ele ainda fala: porque ainda necessita de leite, e não de sólido mantimento. Quem que vai ter leite? A terra do Mauí é criança. Então ele está falando: você ainda é criança na obra de Deus. Tem anos e anos na igreja, mas ainda é criança. Tem que viver de leite. Quando pegar uma palavra para você, tem que trazer um leitinho aqui, ó. Porque se eu pegar um arroz e feijão, você não aguenta. Se eu trazer um mocotó, você sai da igreja. Se eu trazer uma puxada espiritual, você nunca mais volta. Tem que tratar o leite. Mas o sólido mantimento é para as pessoas que desenvolvem na obra de Deus. Não são pessoas que vivem de leite espiritual. Um obreiro que quer ingressar no ministério tem que ser um obreiro que se envolve. Sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós temos que nos apresentar perante a Deus como um obreiro que saiba manusear corretamente a palavra da verdade. São pessoas que se envolvem. Como é que eu chamo, né, varão? Esse varão que eu conheço, não sei se você sabe de mim. Esse que conhece Bíblia. Eu sei que ele conhece, porque eu já venho pregando. É uma ovelha aprovada, eu tenho certeza que é uma ovelha aprovada na obra. Porque é a pessoa que desenvolve. Não é, rapaz? É a pessoa que nunca para no mesmo versículo bíblico. É a pessoa que, enquanto não encontrar o mistério daquele versículo, ele não sai dali. Agora tem gente que passa na Bíblia e não se importa com absolutamente nada. A pessoa é andando espiritual, pode correr. Ou que tiver pedra no olho. O que é essa pessoa que tem pedra no olho? Algumas versões vai estar escrito vesgo, e essa que eu vou usar. Um vesgo espiritual é uma pessoa que ela nunca tem foco em nada. Está sempre com um olho aqui e com o olho lá. Começa uma campanha, mas não termina.
E antes de terminar a campanha, já está com um olho em outra, sem finalizar essa com excelência. É verde espiritual, está sempre com o olho lá. Sabe o que está escrito em Jó? Em Jó capítulo 22, versículo 28, está escrito assim: ó, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, que a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Ou seja, se você começar algum negócio, vai até o fim. Não seja um obreiro que é verde espiritual, vai até o fim. Quando você terminar isso, você finaliza, você começa outro. Começou alguma coisa nova, vai até o fim. Aleluia. Que tipo de obreiro que passa confiança que tudo que começa não termina? Quando termina, termina mal. Então determinou tudo no negócio, não fique com o olho aqui no olho lá. Foca no que você está fazendo. Seja uma pessoa de foco. Ou sarna. Tem um obreiro sarnento, irmão. Você sabe que a sarna, ela traz inquietação. Você pega um cachorro aí, ele está sempre se coçando. Eu estou finalizando. O obreiro espiritual é aquele, o obreiro espiritual sarnento é aquele obreiro que ele é inquieto. O líder espiritual sarnento é aquela pessoa inquieta, está sempre se importando com amanhã sem ter vinho. O dia de amanhã nem vem, alguém está se preocupando. Nem aconteceu ainda e ele está de cabeça quente. Olha interna na mão de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,34. Diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. São pessoas que se preocupam com as coisas antes de acontecer. Pessoas que não podem ingressar no ministério, porque não vai passar confiança para a igreja. Não seja uma pessoa assim, ou impinge. O que é impinge? Alguma versão vai estar escrito lepra. Isso aqui é forte. Sabe o que é um leproso espiritual? Você sabe que a lepra, ela traz uma pessoa insensibilidade. A pessoa fica insensível. Se a mão de uma pessoa for leprosa, você pode pôr a mão da pessoa no chão e dar uma marretada, a maior marreta que existe. Ela não vai sentir dor. Sabe por quê? Porque a mão fica insensível. Um obreiro espiritual na obra de Deus são pessoas insensíveis, que não dá lado para o Espírito Santo agir. Às vezes o Miguel está se derramando para louvar, e a pessoa está aqui, insensível, não se abre para Deus entrar. Tu vai confiar numa pessoa assim? Tu vai, não, mas tu vai ser uma pessoa assim? O obreiro que ingressar no ministério tem que se derramar na presença do Senhor. Você lembra de Atos capítulo 2? E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque se derramaram na presença de Deus. A Bíblia diz em Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Vou falar do último. Mas são pessoas insensíveis. O pregador está se desenrolando para pregar. A pessoa não abre o coração para receber a palavra. Pessoas insensíveis. São duras de coração, que não liberam perdão. Isso aqui é cego, eu espero que não tem ninguém. Eu sei que não tem ninguém desse jeito. Ou se não tem chifre quebrado. O que é isso? É aquela pessoa que luta sexualidade. Se quer vir para a igreja, sentar e congregar é uma coisa, mas entrar no ministério não pode. Você pode vir para a igreja, sentar comigo, se tiver que me chamar para tomar um café, na primeira oportunidade, tenho certeza que eu vou. Se eu tiver que sentar e conversar com você na praça, eu vou sentar e conversar. Mas se Deus te fez homem, tu é homem. Se Deus te fez mulher, você é mulher. Se Deus te fez Eva, você é Eva. Se Deus te fez Adão, você tem que ser Adão. Se Deus te fez para você usar cueca, usa cueca. Se Deus te fez para usar calcinha, use calcinha. Um obreiro não tem que ser um obreiro
dizendo isso. Homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. Porque Deus, na sua criação, ele não errou. Ele fez tudo certo. Homem, mulher e mulher. Deus, ele não errou na sua criação. Se você quiser ser uma mulher aprovada na obra de Deus, se você quiser ingressar no ministério, você tem que entender que se tiver sexualidade diferente da que Deus criou você, isso tem que ser arrancado da tua vida. Homem é homem e mulher é mulher. Amém? Amém. Se coloque de pé. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu vou falar e eu quero que toda igreja repita. Fala, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de ouvir essa palavra. Deus, me torne um obreiro aprovado na obra de Deus, que saiba manusear corretamente a palavra da verdade. Que eu seja uma pessoa que dê testemunho dentro e fora da igreja. Que as pessoas, ao olharem para mim, não vejam apenas a mim, mas a luz do Senhor que brilha através de mim. Que as características que eu tenho hoje como servo de Deus, eu possa ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 60 anos, até a sua vinda. Que eu não mude, Senhor, a minha posição e a minha decisão de te servir na sua obra. Que eu possa te servir desde o momento em que eu te aceitei até o momento em que eu não estiver mais nessa terra. Me usa, Senhor, de uma forma poderosa nesse evangelho com as pessoas, que eu possa ser um ministro que vai alegrar o seu coração. Em nome do Pai,